Olá, irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Nessa noite gloriosa de sexta-feira, 23 de agosto de 2024. Nós estamos aqui para continuar a nossa leitura, a nossa jornada pela palavra, amém? Temos como objetivo deste canal fortalecer a nossa fé na força do poder do Senhor. Nós temos como objetivo prosseguir em conhecer ao nosso amado, amém? Nosso canal Noiva de Cristo, temos como objetivo nos fortalecer para continuar nessa jornada no nome santo de Jesus. A gente vai continuar pelas cartas de Apocalipse, né? Onde o Senhor manda para 7 igrejas. Hoje a gente vai falar a segunda carta, que é para a igreja de Esmirna. Está lá em Apocalipse 2, capítulo 8. Fala assim a palavra do Senhor. Segunda carta à igreja de Esmirna. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então, meus amados, essa é a igreja de Esmirna, é a menor carta. A igreja de Esmirna recebeu a menor carta, porém, ela não recebeu nenhuma repreensão. O Senhor a fortalece a continuar na sua jornada. Esmirna, ela é considerada perfeita aos olhos de Deus. Não lhe falta nada. Esmirna, o significado de Esmirna é mirra. Então, mirra, quanto mais ela é espremida, mais exala um cheiro excelente, agradável diante do Senhor. Quanto mais ela é espremida, quanto mais ela exala o cheiro perfeito. Cristo é um exemplo de Esmirna, porque Cristo ele foi espremido pelas grandes tribulações que veio sobre a sua vida, né? E Cristo ele não deu nenhuma palavra. O Senhor nosso Deus achou por bom moê-lo por amor a nós, né? Por amor à nossa vida. Então Cristo é um exemplo, por isso que ele dá esse exemplo. Aquele que foi morto e reviveu. Então ele estava ali animando aquela igreja, porque Esmirna estava passando por uma grande tribulação. O tempo, né? O tempo de Roma ali, eles estavam obrigando ao povo cristão a adorar César. Então Esmirna, ela estava passando por uma grande perseguição. Ela estava sendo perseguida de todas as formas, eles estavam matando os cristãos. Eles levavam para as arenas, né? Aonde muitos iam lá para ter jogos, e aqueles jogos, quem vencia recebia uma coroa. E o Senhor, ele dá o exemplo aqui também. Porque ao invés deles irem para lá competir, eles eram obrigados a irem para lá para servir de palco para as pessoas verem eles sendo mortos por leões, né? Vendo serem mortos. Então o Senhor diz: ao que vencer, aquele que vencer, eu não darei, né, essa coroa que o mundo dá, corruptível, que perece, mas eu darei uma coroa incorruptível. Então o Senhor deu esse exemplo, né, também, que ele daria a coroa de honra, de glória, aquele que vencer. Também o Senhor, ele diz para que eles fossem fiéis, né? Ser fiel. Tereis uma tribulação de 10 dias.
Meus amados, aqui na terra nós temos uma tribulação. Todos nós passamos por uma, uma, um, um tanto de tribulação, né? Uns mais, outros menos. Por exemplo, a gente vê que as 7 igrejas, elas estavam no mesmo lugar, né? Assim, na Ásia, mas em lugares diferentes, e cada uma estavam vivendo de uma maneira diferente. Esmirna, por sua vez, estava sendo perseguida, e não é diferente conosco. Então, o tempo de tribulação aqui, ele tem um começo, encabeçado por Satanás, mas ele tem um começo, ele tem um fim. Mas o Senhor fala, é de 10 dias. Por quê? Porque ser fiel até a morte. E aquele que vencer, aquele que for morto por amor a mim, ele não sofrerá o dano da segunda morte. Ele terá uma vida eterna com Cristo, né? Porque não vai ter começo nem fim, vai ser a eternidade. As tribulações da vida que a gente passa aqui, as perseguições, sejam um grau mais alto, alguns outro grau mais baixo, mas todos nós, por amor a Cristo, a gente passa a perseguição, a gente passa pelas tribulações da vida, né? Eu não sei o que estamos enfrentando, cada um de nós, das nossas vidas, aqueles que vai estar ouvindo, aquele que vai estar, o que está passando, qual a sua tribulação, qual a sua, o que Satanás está fazendo, né? Através de outras pessoas, através de outras vidas, que está fazendo com que você seja, vamos colocar assim, apertado, esmagado, né? Mas o Senhor fala que quanto mais a igreja é esmagada, eles pensavam que eles estavam acabando com a igreja, mas eles não sabiam que quanto mais eles apertavam aquela igreja, quanto mais eles perseguiam aquela igreja, né? Mais ela se parecia com Cristo, mais ela exalava o cheiro de Cristo, mais elas estavam chegando diante do Senhor, glorioso diante do Senhor. E ele jamais, né? Aquele que enfrenta a morte por Cristo, jamais ele vai receber o dano da segunda morte. Por quê, meus amados? Aqui, aquele que viver o tanto que for e que morrer, se ele não morrer com Cristo, se ele não tiver Cristo na sua vida, se ele não morreu, sabe, com a esperança da sua salvação, infelizmente, quando ele abriu os olhos na eternidade, quando ele abriu os olhos diante do trono do Senhor e não for achado o seu nome no livro da vida, ele vai sofrer o dano da segunda morte, que é o lago do fogo, que é o lago de fogo, que é o inferno, né? Então ele vai sofrer, infelizmente. Mas se o Senhor está nos alcançando hoje com a sua palavra, se o Senhor está batendo, né, na porta do nosso coração, se o Senhor está nos fazendo ouvir a sua palavra através de alguém, seja lá quem for, seja através desse canal, seja através de alguém que nos abordar na rua e falar, olha, Jesus deu a sua vida por você, por mim, Ele te ama, é porque Ele não quer que a gente venha sofrer o dano, né, aqueles que vão morrer por amor ao Senhor, aqueles que for morrer ainda que seja em vida, sabe? Eu quero dizer, claro, que todos vão estar em vida, né? Mas eu quero dizer assim, se morrer dando testemunho da sua fé, ele não vai sofrer o dano da segunda morte. Porque nós sabemos também, meus amados, que há uma igreja, nós somos a última geração que veremos Cristo. Sim, nós estamos muito perto disso. Então, vai ter uma igreja que vai passar pelo refinamento do Senhor. Vai passar, sim, porque a igreja ela necessita passar pelas tribulações da vida, para ela exalar esse cheiro, sim. Por que a gente falou que essa igreja ela é perfeita? Porque ela estava passando por esta perseguição, por esta tribulação. Mas ela estava passando com alegria, com a sua fé inabalável no Senhor. Ela não negou a Cristo. Então ela era perfeita. Então, na nossa vida, como é que a gente passa as tribulações da vida?
né? Será que a gente passa murmurando? Será que a gente passa, sabe, com cabisbaixo, com muita tristeza, sabe? Eu sei que tudo isso é normal do ser humano, é normal, mas a gente tem que lutar contra a nossa própria carne, vontade de ficar triste, de ficar bravo, de ficar e deixar exalar o cheiro do Senhor na nossa vida, permanecer inabalável, dar bom testemunho diante dos céus, diante dos anjos, diante dos homens, que a nossa confiança está no Senhor. Amém? A gente pode também falar lá em Romanos, a gente pode falar em Romanos 5:3, fala assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Então, meus amados, a tribulação serve para refinar a igreja de Cristo. Então, a igreja de Cristo, ela passará pela grande tribulação, porque os irmãos aqui estavam passando por tribulações, e era uma tribulação, não era a grande tribulação que o mundo inteiro vai passar, mas era uma tribulação, a tribulação que eles estavam sendo jogados nas arenas, eles estavam dando a vida por Cristo. Então, por que em todos os tempos, como eu disse, tem teor, né? Tem o tamanho da tribulação que cada um passa, né? A gente sabe, a gente sabe que nem todas as igrejas aqui morreram dando a vida por Cristo, nem todos, o Senhor não pediu isso de todas, né? Mas algumas que vai morrer, assim como as testemunhas do Senhor vai dar a vida por Cristo, o Senhor sabe quem são elas, né? O Senhor sabe que pode confiar nelas, que elas não vão negar. Assim também como há muitos que vão ver Cristo voltando em poder e glória para ser arrebatado no tocar da última trombeta. Nós sabemos disso também, né? Que vai ter uma igreja que nós podemos ver, nós vamos ver a glória do Senhor, vamos ver Ele vindo nas nuvens para nos buscar. Nós sabemos disso também. A gente vai falar muito mais a respeito disso no decorrer do nosso aprendizado. Também a gente pode falar lá em Romanos ainda 8, 37, que fala assim: o que vai nos separar do amor de Cristo, né? O que nos separará do amor de Cristo? Será, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo, perdão, meus amados, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nada, meus amados, pode nos separar do amor de Deus. Essa igreja, Esmirna, ela estava vivendo este contexto de grande tribulação, porque esse contexto aqui é contexto de grande tribulação na vida de muitos. Hoje mesmo, meus irmãos, se a gente for ver, ligar a televisão, tem muitos missionários, muitas pessoas dando a sua vida em outros países que não pode ser pregado o evangelho. Eles estão sendo como mirra, espremido para chegar, para dar bom testemunho do Senhor, para exalar o cheiro de Cristo, o bom suave cheiro diante do Senhor, para o Senhor. Isso é glorioso. O Senhor diz que Ele se alegra na morte dos seus santos. Ele se alegra. Por que o Senhor se alegra? Porque o Senhor deu o seu próprio Filho. Então nós também, aqueles que Ele pediu, pode, e o Senhor capacita, o Senhor vai dar uma coragem, uma força tremenda para que eles também possam suportar a hora da morte e não negar a Cristo. Então essa é a palavra de hoje, que Esmirna foi perfeita, tão perfeita que ela estava dando a sua vida por amor a Cristo, assim como hoje em dia muitos irmãos dão a sua vida por amor a Cristo, assim como daqui a pouco na grande tribulação também muitos darão a sua vida. As testemunhas darão a sua vida por amor a Cristo, enquanto outros estarão indo para o deserto, estarão sendo protegidos diante do Senhor, mas também estarão passando pelo refinamento, porque a igreja só mostra quem ela é
diante da perseguição, diante de um fogo, diante do refinamento, para que ela possa se apresentar como ouro diante do Senhor. Amém, meus amados? A paz, shalom, que Deus abençoe em nossas vidas, em nome de Jesus.